estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use a máscara e lembre de usar da maneira correta. Cobre aí o nariz e a boca. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir a aula, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor, borracha e lápis de escrever. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos lá? E a Vivi veio nos lembrar da aula passada, onde estudamos sobre grupos de convívio, familiares, escolares e da comunidade. E ela veio recordar o significado da palavra comunidade. Vamos ver? Comunidade pode ser entendida como um conjunto de pessoas que convivem em um mesmo lugar e interagem entre si. Então, tem a ver com as pessoas que moram no mesmo lugar, com as pessoas que a gente interage, que a gente conversa, entre outras coisas, certo? Mas a Vivi lembrou que esse conceito teve uma mudança no decorrer do tempo. Vamos relembrar? Comunidade antigamente, grupo de pessoas que residem em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura. Então, antigamente, comunidade era quem vivia no mesmo lugar, que tinham costumes parecidos de vida e de cultura. E comunidade atualmente? Grupo de pessoas que compartilham algo em comum, com uma história em comum, um objetivo em comum, uma determinada área geográfica ou práticas em comum. Então, atualmente, além de conviver num lugar em comum, tem outros aspectos, como algo em comum, histórias em comum, objetivos e práticas em comum, certo? E na aula passada nós vimos várias comunidades, como a comunidade familiar, a comunidade de vizinhos, a comunidade de aprendizagem, a comunidade esportiva, comunidade religiosa, para quem participa de alguma tradição religiosa, comunidade indígena, comunidade quilombola e vimos também sobre as comunidades virtuais e também os cuidados que nós temos que ter quando a gente participa desse tipo de comunidade, principalmente nas redes sociais. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 21 e o tema os povos originários da cidade de Curitiba. Então, pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, a aula 21, História, os povos originários da cidade de Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já registrou a aula? E você sabe o que são povos originários? Ou até podemos chamar eles de nativos. Você sabe o que é isso? Os povos originários são os que viviam em uma área ou lugar antes da colonização por outros povos. E a Vivi já começa fazendo uma pergunta sobre isso. Quais os povos nativos ou originários existiam antes da colonização do Brasil? E você sabe quais são? Eu vou dar algumas pistas. Será que eram os aborígenes? Ou o povo Mursi? Ou povos indígenas? Todos eles são povos originários de algum lugar. Lugares diferentes. Vamos conhecer? Os aborígenes. Os aborígenes australianos são os habitantes originais da Austrália, de suas ilhas próximas. E ali onde que fica a Austrália. Dados recentes indicam que os australianos nativos, os aborígenes, foram provavelmente descendentes dos primeiros humanos. Estudos arqueológicos demonstram que os primeiros seres humanos surgiram na África. A gente já falou disso até na aula, sobre a pré-história. Depois, eles migraram para vários continentes, e um deles foi a Oceania, que é onde fica a Austrália. Então, no Brasil, já sabemos que eles não são. E os Mursis? O povo Mursi é um grupo étnico que habita o sudoeste da Etiópia, no continente africano. E olha onde fica a Etiópia. Os Mursis são um grupo étnico que trabalham principalmente com a agricultura e com o pastoril de animais. São também reconhecidos como um grupo valente, corajoso lá da África, certo? Então, também não é no Brasil. E os indígenas? Antes da colonização do Brasil, o território já era habitado por povos originários ou nativos. Nesse caso, os
indígenas. E olhe lá onde fica o Brasil no mapa mundi. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil com suas embarcações marítimas, essa terra já era habitada pelos indígenas, existindo várias aldeias dependendo de cada lugar ou região. Vamos conhecer quais indígenas habitavam, e alguns ainda habitam, a região do Paraná e também aqui em Curitiba. Então, já sabemos a nossa resposta. No Brasil, os povos originários ou nativos indígenas, certo? E olha o que a Vivi veio nos contar. Para conhecer um pouco mais dos povos originários ou nativos que habitaram ou habitam o Paraná e também em Curitiba, vamos contar com a ajuda do Curitibinha e sua turma. Nós vamos utilizar a revista em quadrinho Viagem pela História de Curitiba, o volume 1, que é uma história em quadrinho, né, um gibi, desenhado pelo cartunista Marcos Vaz. Mas a Vivi veio te propor uma coisa. Você conhece o Curitibinha e a sua turminha? Acho que o Curitibinha todos nós conhecemos, mas é a turminha. Você conhece, sabe o nome de cada um? Vamos conhecer eles e algumas características? Eu sou o Curitibinha. Curitibinha é inteligente, é estudioso, busca conscientizar seus amiguinhos sobre a importância de se preservar a natureza. Ele veio da Floresta Encantada das Araucárias. Ele nasceu lá. E você percebeu que ele tem uma folha no lugar do cabelo? Olhem lá. Bem diferente, né? E a Graciosa. Eu sou a Graciosa. Meiga, delicada, geniosa, bem dedicada aos estudos. Ela adora o Curitibinha. Vamos conhecer outro personagem? Eu sou o Fosco. Gosta de aprontar com todo mundo. Vive tirando sarro dos colegas. Mas ele curte internet e games. Mas sua grande paixão é o skate. Eu sou a Zezé. Zezé é o apelido de Maria José. Ela é dedicada aos estudos e bastante curiosa. E sua paixão é a literatura. Ela adora ler. Eu sou a Celeste. A Celeste é uma gralha azul filhote. Adora o Curitibinha, que é o seu melhor amigo. E sabe o que ela gosta de comer? O que ela gosta de se alimentar? De pinhão. Eu sou a Sorriso. A Sorriso é uma sábia araucária que dá os pinhões mágicos ao Curitibinha. Esses pinhões abrem um único portal que dá acesso à Floresta Encantada das Araucárias para ele visitar seus pais e também ajuda em algumas viagens no tempo da turminha. Eu sou o Curiticão. Curiticão é o cachorrinho de estimação do Curitibinha. E ele é uma raça bem especial, porque ele é um cãozinho vegetariano. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Vamos ler a parte 1 da revista em quadrinhos do Curitibinha. E a parte 1 dessa revista fala dos indígenas tinguis. E a turminha foi visitar a Araucária Sorriso. Eles queriam saber mais sobre a história do Brasil, do Paraná, em especial de Curitiba, e também dos povos originários. Vamos ver? Oi, Sorriso! Nosso passeio começa aqui, nessa reserva da Mata Atlântica, onde vamos conversar com a Araucária Sorriso. Curitibinha, Graciosa, Zezé, Curiticão, que prazer em revê-los. Oi, Sorriso! Para saber mais como era Curitiba antigamente, nós vamos voltar no tempo, numa paisagem bem diferente do que é agora. Não tinha prédios, nem casas, não havia ruas e nem movimentação de carros, mas muito espaço verde,
com campos, árvores e animais silvestres. Vamos ver a imagem? Esta era uma região de floresta exuberante, onde reinavam imponente as araucárias. Aqui nessas terras habitavam os índios tinguis da nação Tupi-Guarani. Durante milhares de anos viveram em perfeita harmonia com a natureza. Os tinguis eram os indígenas que habitavam os campos de Curitiba. A origem do seu nome, Tingui, vem do Tupi-Guarani e significa nariz afilado, que quer dizer o nariz muito fino e delicado. E olha o que a Vivi veio nos contar. A nossa cidade tem esse nome por ser de origem indígena, um nome dado pelos tinguis. E a Sorriso veio confirmar essa informação que a Vivi acabou de falar. Vamos ver? Eles chamavam essas terras de Coré-Etuba. Isto é, muito pinhão aqui. Resumindo, Curitiba significa pinheiral. Então, a palavra Curitiba é formada por duas palavras e duas palavras indígenas. Coré, que quer dizer pinheiro, araucária, pinhões, Etuba, que quer dizer quantidade, muitos. Juntando as duas, terra dos pinheirais, terras de muito pinhão. E olha outra pergunta da Vivi. Você sabe como os indígenas se alimentavam? A revista em quadrinhos do Curitibinha também nos conta isso. Os nativos viviam da caça, da pesca e dos frutos silvestres. Vamos observar cada um. Da caça, as presas eram a anta, como está ali na imagem, os queixadas, pacas, tatus, jabutis, ou seja, os animais silvestres, ou seja, animais que viviam naquela região, certo? Da pesca, então, como tinha os rios e não tinha tanta poluição, eles podiam pescar e se alimentar dos peixes. E dos frutos silvestres. Aqui pode-se dizer que eles viviam da coleta de frutos, mas de outros elementos também, como raízes, até do mel, certo? E a Vivi está com algumas dúvidas. E onde os indígenas tinguis moravam? Era em uma oca? Eu acho que a gente sempre ouviu falar que os indígenas viviam em ocas. Então eu trouxe aqui algumas ocas. Oca é uma construção de madeira coberta por fibras vegetais, utilizada pelos indígenas como moradia de uma ou mais famílias. Olhando essas imagens diferentes, de ocas diferentes, você consegue adivinhar qual era dos tinguis? Essas ocas são ocas aqui do Brasil, de indígenas brasileiros. E daí? Qual você imagina que era? Tá difícil, mas na revista do Curitibinha tem a resposta para essa pergunta. Eles não moravam em ocas tradicionais. Para se adaptar ao clima adverso da região e se proteger dos ventos frios, abrigavam-se em buracos no chão. Olha que diferente. As ocas dos indígenas tinguis eram subterrâneas, chamadas de tindiquera, e ficava embaixo da terra. E como que nós sabemos disso? Se naquela época não existia máquina fotográfica, nem celular, nem smartphone para tirar fotos, o que conhecemos é através de desenhos feitos principalmente em escavações arqueológicas. Esse tipo de moradia indígena foi descoberto em sítios arqueológicos, que são lugares que têm vestígios da vida antiga. Quando descoberto um lugar como esse, os arqueólogos e pesquisadores acabam se dedicando ao estudo, procurando objetos antigos e pistas de como era o passado desse povo. Será
que você consegue imaginar como era esse lugar? Imagine ali, ó, olhando a figura, como era uma casa embaixo da terra. O que será que tinha dentro? Como viviam as pessoas que moravam ali? Usou aí a sua imaginação? Nos estudos arqueológicos também participavam desenhistas. Vamos ver o desenho deste local e ver se a sua imaginação com o desenho de um estudo arqueológico tem alguma coisa a ver? Olha que interessante. Esse desenho, então, é uma ilustração de George Herman. Esse estudo, esse sítio arqueológico, fica em Bom Jesus e no Rio Grande do Sul. E o legal, né, que dá para ver que parece que existia uma escada, né, para entrar, como se fosse camadas. Tem um desenho que mostra melhor. Essa ilustração é de Ana Luísa Coelher. Eu acho que lê assim o nome dela. No desenho da oca subterrânea dos indígenas tinguis, ou seja, a Tindiquera, podemos ver que elas eram bem profundas, que havia uma abertura para entrarem. No centro era onde havia a fogueira para esquentar o ambiente. E também era feito, como eu falei, em camadas, parece uma escada, que era onde eles sentavam, onde eles dormiam. E também não era aberto em cima, né? Se eles estavam querendo se proteger do frio, tinha que ter uma proteção em cima também. Eram cobertas com palhas ou folhas de palmeiras para ter uma proteção então maior, frio, chuva e até do calor, certo? Olha só como o cartunista Marcos Vaz, que desenhou a revista em quadrinhos do Curitibinha, representou as tindiqueras. Há moradias dos tinguis no chão, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade de observação. Você vai observar bem essa imagem, ver tudo o que tem dentro e depois eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou dar um tempo aí para você ficar de olho na imagem, certo? Então vamos lá. E ó, o que eu falei para vocês. Eu quero saber o que tinha dentro da habitação dos indígenas Tingui. E a Vivi quer saber também. Então ali eu tenho algumas imagens. Vamos ver cada uma. Será que tinha um coelho? O que você acha? Se você falou que tinha, acertou. Os indígenas também tinham animais de estimação. Sem contar que, como eles caçavam, alguns animais serviam para alimentação. Será que tinha um minerador? Você sabe o que é um minerador? É quem trabalha na retirada de pedras preciosas do subsolo e das águas. Tinha dentro da Tindiquera? Não tinha, não. E um jacaré? Ah, mas eles tinham animais de estimação. Mas eu acho que o jacaré não é um animal muito legal para ter de estimação, porque ele pode querer pegar os indígenas. Mas eles podem também utilizar, né, a carne para alimentação. Mas dentro da Tindiquera não tinha. E sorvete? Também não tinha. Imagine como que vai ter um sorvete, não tinha nem geladeira, nem luz elétrica. E pinhão? Se era a floresta dos araucárias e eles viviam aqui, tinha um pinhão também.
E sapo? Será que tinha um sapo? O que você acha? Eu acho que até podia entrar esse tipo de animal, mas na imagem do cartunista não tinha. Tinha uma fogueira embaixo da terra. Tinha sim. Eles precisavam se aquecer. A nossa região, quando chega a época de frio, é frio mesmo. Então, uma das maneiras eram as fogueiras. E uma araucária? As tindiqueras ficavam na floresta das araucárias, mas dentro da tindiquera não tinha. E um morcego, o que você acha? Tinha um morceguinho também. Como eu falei do sapo, alguns animais podiam entrar dentro ali, né? Ainda mais que ficava no meio da floresta. E será que tinha indígenas cuidando de crianças? Os indígenas maiores cuidando dos menores? Tinham também. E será que tinha pessoas modelando barro? Também. E utensílios como um pote de barro? Também tinham. E a Vivi observou nessa pergunta aqui, ó. Percebi que os indígenas tinguis tinham utensílios feitos de barro ou de cerâmica. Isso já existia antigamente? O que você acha? Ou será que ele só colocou no desenho para representar? Para saber mais sobre isso, nós vamos continuar lendo a revista em quadrinhos do Curitibinha. Até a época da chegada dos portugueses ao Brasil, o Planalto Curitibano, habitado por povos ceramistas de tradição Itararé, era um paraíso para os indígenas. Os indígenas que viveram aqui foram os primeiros ceramistas e eles chegaram ao Paraná vindo do Planalto Central brasileiro. E eles eram denominados de Itararé Taquara, um povo que dominava a técnica mais simples da cerâmica. Algumas pesquisas arqueológicas colocam essa aldeia como uma das primeiras a produzir cerâmica no Brasil. Os indígenas deixaram seus vestígios em vários municípios do Paraná. Os artefatos foram encontrados em escavações. Alguns fragmentos de cerâmicas e de ferramentas usadas. A cerâmica era feita de argila, que pode ser encontrada no solo, próxima de rios ou até mesmo dos barrancos nas margens dos rios. Após modelarem o utensílio, ele é queimado para durar mais. As ferramentas eram feitas principalmente de pedra polidas ou lascada, como podemos ver nessa foto de uma exposição que aconteceu no Museu dos Tropeiros, que fica em Castro, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade. Pensando nesses objetos que eles tinham, nesses utensílios, nessas ferramentas. Olhem lá o que nós vamos fazer. Observe os utensílios indígenas e escreva qual a função deles. Então, ali tem 4 utensílios, 4 objetos que eles utilizavam. Eu quero saber para que eles utilizavam. Então, vocês vão olhar o objeto e escrever ao lado o que vocês acham que eles faziam com aqueles objetos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos lá. E agora eu vou contar para vocês para que serviam esses utensílios. O primeiro é um pote para guardar alimentos. Até ali do lado aparece uma régua mostrando que ele não é tão grande assim. Então ele era pequeno. O segundo é uma jarra para líquidos. E o terceiro, esse eu acho que vocês acharam mais difícil. Na verdade, qualquer uma das três respostas estão certas. Um almofariz, um moedor, um pilão. Ou seja, eles colocavam naquela parte redondinha algumas sementes e com a outra parte socavam para moer, certo? E o último, o 4, é uma lança para a caça ou para a pesca, certo? E vamos continuar? O povo Itararé Taquara, além de ceramistas, também começaram a cultivar a terra, tornando-se agricultores, plantando principalmente a mandioca e o milho. Eles moravam em aldeias e essas aldeias, em volta delas, eram com roças, onde eles plantavam, então, o que mesmo? O milho e a mandioca. E a Vivi veio nos propor uma atividade. Prestou atenção na aula? Nós vamos fazer um quiz. Vou fazer uma pergunta e vou dar 3 alternativas de resposta. Cada uma tem uma cor diferente. Você deve falar qual é a resposta certa ou a cor certa. Que povo indígena morava antigamente na região das Araucárias? Verde está escrito Pataxó, rosa, Tingui e laranja,
Guarani. Qual a resposta que você acha que está certa? Qual a cor? Se você falou tingui, que está escrito em rosa, acertou. Vamos para outra? Os indígenas tinguis moravam em ocas subterrâneas. Qual era o nome desse tipo de moradia? Verde, tindiquera. Rosa, taba. Laranja, tapera. Qual que você acha que é o nome correto desse tipo de moradia? Se você falou verde, tindiquera, acertou. Lembra, tindiquera significa buraco de tingui, onde eles moravam. Taba é uma habitação indígena menor que uma oca. E também é uma palavra de origem tupi-guarani, mas só que ela é mais usada nas regiões amazônicas. Itapera significa para os indígenas aldeia extinta, ou seja, uma habitação indígena que foi abandonada pelos indígenas que ali viviam. Muitas vezes a tapera encontra-se em ruínas ou até coberta por matos. Outra pergunta. Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, viviam na região de Curitiba os indígenas de tradição Itararé. Eles produziam o quê? Verde, móveis. Rosa, tecido. Laranja, cerâmicas. Essa tá fácil, né? Até fizemos uma atividade na aula. Eles produziam cerâmicas. Outra pergunta. Os indígenas de tradição Itararé também eram agricultores. O que eles plantavam? Verde, feijão. Rosa, milho. Laranja, mandioca. Qual que você acha que está certo? Na verdade, quais estão certos? Eles plantavam, então, mandioca e milho. Outra pergunta. O nome da nossa cidade é de origem indígena e quer dizer verde, mar bravo. Rosa, região de morros. Laranja, terras de muitos pinhões. Qual é a cor ou a resposta certa? Se você falou laranja, terra de muitos pinhões, acertou. Lembra lá da palavra Curitiba, que é formada por duas palavras indígenas, coré e tuba. Juntas querem dizer terra de muitos pinhões. E vamos fazer uma atividade agora falando da turminha do Curitibinha. Você conheceu toda a turminha. Escreva de quais personagens são esses detalhes. Então, tem ali a letra A, B, C, D, E, F com um detalhe. Até o detalhe mostra o olho. E você vai escrever do lado de quem é esse detalhe, tá? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Daí, vamos ver se você conseguiu identificar os personagens? A letra A, da Zezé. A letra B, o Fosco. A letra C, Graciosa. A letra D tá bem fácil, né? O Curitibinha. A letra E, da Celeste. E a letra F, do Curiticão. Acertou todos os personagens aí? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula, que nós vamos continuar falando dos povos originários e nativos aqui da região do Curitiba e do Paraná. Se cuidem!